Olá, irmãos, graça e paz. Estamos de volta no nosso estudo da Palavra de Deus e já quase concluindo esse estudo sobre a maldição que Jesus levou na cruz. Hoje vamos falar sobre a glorificação final. O apóstolo Paulo, quando fala da ressurreição, ele diz que nós somos as primícias do Espírito. Já temos hoje o começo do que será muito maior no futuro, muito mais volumoso, vamos dizer assim. Se nós conseguimos vencer o pecado, imagina o que será quando o pecado for definitivamente extinto de nós. Será uma vitória total, né? Glória a Deus. E quando definitivamente estivermos livres disso, o pecado foi extinto de nós, que somos considerados primícia do Senhor, será uma grande vitória. Nós poderemos viver em vitória. Muitos pensam que isso só é possível no futuro. Não. Hoje podemos viver em vitória por causa de Cristo, que Cristo já nos deu a vitória. Podemos vencer a carne, podemos experimentar o plano e o propósito de Deus, que é sermos semelhante a Jesus Cristo, Filho de Deus. Então devemos crer em Cristo de todo o coração. E o que significa crer em Cristo? Muitas vezes as pessoas confundem isso e acham que é simplesmente saber que Deus existe. Significa que Ele tirou a minha culpa e tudo que eu fiz de errado, Ele me deu uma nova natureza para que eu possa levar cativa a minha velha natureza e mantê-las com as rédeas curtas até o dia final, até o dia da vitória em Cristo Jesus. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 ao verso 4, falei capítulo 2, não, 2 Coríntios, capítulo 10, 4 a 5, melhor dizendo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, se é cativo, como eu sempre digo, é porque é na marra mesmo, né? Não tem facilidade na vida espiritual. É fazer morrer a natureza carnal. A carne só pode ser vencida com uma nova natureza, não tem outra forma. Ou seja, com uma verdadeira conversão em Cristo Jesus. Veja o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5, verso 24 e verso 25. Ele diz o seguinte, nesse texto, é muito interessante o que ele diz aqui. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Depois do apóstolo falar das obras da carne e do fruto do Espírito, ele nos diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Nós não vivemos mais como escravos, né? Somos regenerados por intervenção divina, conforme Paulo fala a Tito, na carta a Tito, capítulo 3, verso 5, ele diz: não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo. Fomos lavados, regenerados por Ele, por isso é que seguimos em frente. É por isso que conseguimos vencer o pecado. Somos hoje ajudados pelo Espírito Santo a vencer a nossa natureza carnal. Só vencemos com a ajuda de Deus. Nem tudo que acontece conosco é o diabo que faz. Claro que não. A tentação não é sobrenatural, como muitos acreditam que é. A tentação é humana. Acreditar nisso é acreditar no engano. E Tiago nos ajuda a entender bem melhor isso. Ele diz no capítulo 1, verso 13 ao verso 15, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atraz e o seduz. Então, meus queridos, o que acontece? Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. O que o diabo faz é estudar a vida da pessoa, descobrindo o que ela mais gosta, e então joga a isca. A pessoa atraída pelo desejo carnal cai no pecado. Aí sim se torna um problema espiritual a partir de que ela foi vencida e caiu no pecado. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não sobreveio tentação que não fosse humana. Sobre vós, né? Li errado aqui, perdão. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. A própria Bíblia está dizendo que a tentação é humana. Ele nos deu a capacidade de nos fortalecer, por isso que Jesus diz, orai e vigiai, porque para que não caia em tentação, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há pessoas que dizem que o diabo é que faz pecar, ou que a fez pecar. Isso não é verdade. O diabo só oferece o cardápio daquilo que ele sabe que você gosta, que você deseja. A tentação é só a sua vontade sendo despertada para aquilo que você deseja ter ou deseja fazer. O diabo é só o tentador. Ele provoca com o que ele julga que você não vai resistir. E por quê? Porque você está andando na carne, a tentação, então, é natural. Você está vivendo na carne, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. É o que diz o texto sagrado. O livramento dado por Deus é sobrenatural. O segredo da vitória é andar no Espírito Santo. Precisamos deixar o Espírito Santo dirigir nossas vidas. Esta é a grande verdade. Vimos que todo problema com a maldição começou com a desobediência do homem a Deus. E daqui para frente, nós estamos caminhando para a nossa conclusão do nosso estudo, que durante todos esses meses eu vim falando sobre vários aspectos da maldição. E vimos que o homem foi enganado com a oferta ou sugestão de que podia ser igual a Deus. Deu no que deu, né? Ninguém vai ser igual a Deus nunca. A terra foi amaldiçoada.
É isso que aconteceu. E ainda temos ensino de que o homem precisa descobrir o Deus que tem dentro de si. Hoje existem esses ensinamentos e nós sabemos que eles estão ligados a ensinos errados. O homem vai ser sempre homem. O próprio homem sabe disso, que ele não é Deus. Ele é limitado. O homem não vai nunca ser como o Criador. A criatura não tem como ser como o Criador. Esse é o ensino da nova era. Diante de tudo isto, Deus preparou o plano da salvação por meio de seu Filho Jesus Cristo. Pois o homem estava perdido, Deus deu uma lei que era santa e perfeita, que o homem não conseguiu guardar por causa da sua natureza caída. Deus fez uma promessa, uma nova aliança que foi feita ainda no Velho Testamento, que já incluía também os gentios. Os gentios alcançariam a bênção por meio da descendência de Abraão, que é Jesus Cristo. É nele que somos abençoados. O homem, sendo salvo, ainda está em um processo de crescimento, não é? Nós ainda estamos crescendo. Todos os que creem em Cristo serão salvos por sua morte expiatória na cruz. O Espírito Santo viria então a partir da conversão a morar no homem, capacitando a obedecer a Deus. O homem sendo salvo ainda está em um processo de crescimento. A salvação é instantânea. A libertação se alcança por conhecimento da palavra de Deus e vida de oração. Muitas pessoas ainda precisam passar por um processo de libertação. Claro que isso não é uma regra para todos. Cada caso é um caso. Portanto, o homem sendo como é salvo em Cristo, porém, alguns precisam passar por esse processo, outros não. Eu conheço grande parte de pessoas que não precisam disso, mas alguns vão precisar. Porém, existem pessoas que fazem pactos e precisam ser renunciados. Como vimos, existem famílias que há maldições que a acompanham por anos, a fio. E num próximo vídeo eu vou falar sobre isto, já concluindo o nosso estudo, terminando essa série. Em breve estaremos começando uma nova série de estudos sobre questão de libertação em outras áreas. Toda essa série nós falamos sobre maldição. Então, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe, a sua família, você que nos acompanha. E ore por nós, porque precisamos das vossas orações. Oramos para que o Senhor te guarde e te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.